Bom dia a todos. É com grande prazer que mais uma vez nos encontramos para falar sobre os ensinamentos de Jesus. Sendo assim, convido a todos a elevar o pensamento a Jesus, agradecendo pelo momento de comunhão, agradecendo pelos minutos e momentos que passaremos com Ele, solicitando que desça dos céus os ensinamentos, as energias positivas, as energias de encorajamento para seguirmos firmes, sem vacilar, com passos fortes, com passos largos, em direção ao reto caminho. Senhor, abençoe a nossa manhã, trazendo-nos conhecimento, trazendo-nos discernimento, que consigamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, manter a nossa esperança e nos conectarmos com o plano espiritual da melhor maneira possível. Rogamos o Senhor que mesmo nesses tempos difíceis a qual nos encontramos, mantenhamos a fé e a certeza de que dias melhores virão. Que assim seja. Seguindo os estudos, hoje falaremos do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Mais especificamente falaremos do item 7, mediunidade gratuita. E temos as considerações iniciais. Dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. São Mateus capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito, prescreve não se fazer pagar aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. E lhes disse, para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé, porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que choram, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra por toda a parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la de sua finalidade providencial. Com essa introdução, nós conseguimos entender o objetivo principal dessa lição, que é dar gratuitamente aquilo que nós recebemos gratuitamente. A mediunidade, o dom da mediunidade, ou a mediunidade ostensiva, como assim nós dizemos, ou a mediunidade de trabalho, como também é proferida, ela é concedida ao ser como uma possibilidade de refazer caminhos, de ser uma extensão do trabalho de Jesus aos mais necessitados, fazendo daquele que opera também um usufrutuário de tudo isso. Não estou falando aqui da mediunidade, a qual é a faculdade a qual todos os seres vivos têm de intermediar o plano material e o plano espiritual. Falo aqui daquele que tem uma sensibilidade, que realmente
acertou vindo nessa encarnação, com a tarefa, com o trabalho e principalmente com o compromisso de ser um acalento ou de ser um instrumento na vida de tudo e de todos. Fazer desse compromisso um modo de ganha-pão, digamos assim, ou um modo de vida aqui na vida material, seria, além de ingênuo, porque entender que os bons espíritos, o relacionamento equilibrado, iluminado com a espiritualidade, estivesse à sua disposição e à sua mercê para você desenvolvê-lo da melhor maneira possível materialmente e dele fazer o seu modelo de vida, o seu ganho das suas moedas para o seu sustento material, seria, além de muito ingênuo, como também leviano, entender que a espiritualidade estaria à disposição desse intento. Sendo assim, entendendo que a espiritualidade superior, os bons espíritos, tudo que orquestra de luz, de amor e de bons sentimentos da nossa existência, não se compactua com esse tipo de atividade, entende-se então que o médium que opta por esse tipo de atividade, ele não se conecta com a luz. Se ele não se conecta com a luz, ele se conecta com os irmãos desviados da luz. Esses sim estão à disposição, estão a toda parte e principalmente não estão compactuados com a verdade. Então, o chamamento principal dessa reflexão é aos seres, aos médiuns, aos irmãos que vieram com essa missão aqui na Terra, que reflitam sobre os seus passos, que reflitam sobre as suas atividades, que reflitam sobre as suas atitudes. E se não estão no reto caminho, reorganize imediatamente a sua vida para que assim seja. E aqueles que estão à procura que têm inclusive a disposição de pagar de moedas, dinheiro, disposição financeira, para incentivar esse tipo de trabalho, reflitam também com o tipo de informação que estão tendo. Reflitam aonde estão colocando o alicerce de suas intenções, de sua vida material. A proposta do texto é justamente dizer que, assim como nos dias de hoje, no passado, como foi colocado aos apóstolos, esse acalento, que chama-se mediunidade ostensiva, ela tem que ter acesso, tem que ser de comum acesso, tem que ser de acessibilidade a tudo e a todos. Pois entendemos que a espiritualidade maior trabalha nesse sentido democraticamente. A oportunidade será dada a todos. Mas principalmente entender que essa oportunidade ela é vinculada mediante as organizações superiores. Que o tipo de informação, o horário e como essa comunicação tem que ser, teremos esse acesso, não é ditado pela nossa vontade. Ela tem que ser organizada através de um trabalho equilibrado, de um trabalho iluminado, de um médium realmente ligado às diretrizes iluminadas do Espiritismo. Allan Kardec foi muito feliz com a sua obra, deixando para nós um modelo de condutas materiais e espirituais para sermos bons instrumentos nessa ligação, para sermos bons instrumentos nesse trabalho estendido, de Jesus aqui na Terra, principalmente nos dias de hoje. O capítulo ainda segue falando, sobre o talento adquirido e o talento não adquirido. E a mediunidade, apesar de nos colocarmos o nosso tempo, de planejarmos o bom médium, de planejar um tempo no seu dia, na sua semana, para se colocar à disposição desse trabalho e sim seguir a sua vida material, como a materialidade chama a todos nós a
a trabalhar, ela nos chama ainda mais uma atenção de que devemos dar um passo a mais. Além de dar o que é gratuito, gratuitamente aquilo que recebemos gratuitamente, se não podemos, então, aquilo que conquistamos com o nosso suor, com a nossa intenção na reforma íntima, conquistando para nós mais luz através de mais paciência, de mais tolerância, de sermos pessoas capazes de perdoar mais, tudo isso que talvez conquistemos com nossa jornada, se também não podemos entregá-la gratuitamente a todos nós, a toda a sociedade, perdão. Não seria esse um passo a mais na direção daquilo que Jesus nos propõe como sendo homem de bem? Então, essa lição me chamou a atenção para esse tipo de reflexão, de sermos mais disciplinados, principalmente para aquele irmão que veio com uma tarefa e com um compromisso muito sério, porque é sim muito sério a mediunidade ostensiva, de ser essa ligação entre o plano maior e ser esse instrumento de trazer alívio e acalento ao dia a dia de todo necessitado, mas também de propor a todos nós, mesmo quem não tenha a mediunidade extensiva, mas tem um talento, tenha algum dom iluminado, se estamos compartilhando desse dom com a sociedade, com o mais próximo, com tudo aquilo que nos cerca. Fica então essa reflexão dupla, né, que eu chamo a atenção para todos nós. Vou trazer aqui uma história, está no livro Contos desta e d'Outra Vida, ditado por Irmão X, psicografia do Chico. É logo o primeiro capítulo, intitulado Mediunidade. Esse capítulo ele começa relatando o irmão Adelino, que estava naquele limiar do sono, e ele estava em prece, e ele estava conversando com Jesus. E ele estava cheio de questionamentos, perguntando por que tanta indiferença dos homens perante a mediunidade. Já não era possível comprovar que realmente há essa comunicação entre o plano desencarnado e o plano encarnado. Por que não Jesus não mostraria de vez a todos que a mediunidade existe, de maneira que todos se rendessem a essa comunicabilidade dos espíritos? E ele estava repleto de questionamentos, até que ele dormiu e entrou num sonho. E ele sentiu como se fosse arrebatado de improviso. Reconheceu-se em uma cidade bastante grande, ele médium, abnegado, mesmo nessa cidade continuava médium. Contudo, ele se via num carro grande, faustoso, escoltado por assessores bastante atentos. Sentia-se cheio de importância pessoal, mas ao mesmo tempo estava constrangido por conta da fiscalização rigorosa. Depois de um longo trajeto por ruas e praças, em que ele podia observar o temor e a veneração que os circunstantes lhe tributavam, atingiu um palácio bem soberbo, onde outros médios também estavam ali e esperavam por ele. Ele reparou que os demais trajavam roupa a caráter, conforme o grau de autoridade que lhes era atribuído. Túnicas douradas, faixas róseas, auréolas de prata, símbolos, anéis, vários amuletos. Ante as ordens de um chefe, acomodaram-se em poltronas para a recepção da palavra nascida nos planos superiores. Saraiva estava bastante surpreendido, porém ele notou que ali, naquele monumento de governança, onde a mediunidade era absolutamente reverenciada e reconhecida, a mensagem dos instrutores desencarnados não encontrava curso livre. Até ali, no plano desencarnado,
onde todos realmente conheciam como funcionava e a importância da mediunidade, haviam obstáculos. As lições e apelos da esfera sublime sofriam podas e enxertos de todos os tipos, segundo as conveniências de cada um. Espíritos generosos e amigos deviam ceder lugar a vampiros astuciosos que inspiravam projetos de exploração e influência. Conservava-se o nome de Deus e a custódia do Evangelho nas legendas da luzida reunião. Contudo, os diretores do conclave, não obstante aparente respeito aos dons medianímicos, torciam as revelações na pauta dos interesses políticos. Finanças, prestígio social, luxo e até mesmo dominação surgiram na conversa. Ninguém queria saber de justiça divina, muito menos de fraternidade humana. Alguns diziam que a humanidade ficasse onde estava, que o povo era besta de carga desde o princípio do mundo. Progredisse quem quisesse, quem não quisesse, fizesse o que lhe fosse melhor. Nada de auxílio espontâneo. Só o grupo prepotente deveria mandar. Conversava-se em nome de Jesus, mas, apesar de falarem de Jesus, não faltava ali mesmo, naquele lugar, quem se referisse ao suposto fracasso do Mestre na cruz. Nem o Cristo havia escapado à condenação daquela assembleia. Que companheiro algum fosse tão tolo ao ponto de provocar o levantamento de novas cruzes. Que o mundo espiritual existia, era assunto pacífico, no entanto, que ninguém se despreocupasse do bolso cheio e da mesa farta na própria terra, ainda que isso custasse suor e sangue dos semelhantes. Ergueu-se Adelino, corajoso, e protestou veemente. Esclareceu que a mediunidade é instrumento do Senhor para alívio e instrução de todas as criaturas. Não devia sofrer restrições ou converter-se em agente de sindicatos das trevas, à maneira dessa ou daquela preciosa força da natureza, julgada pelos empresários do crime e pelos fazedores da morte. Saraiva gritou, agitou-se, explicou e indignou-se, mas, por resposta, foi atado de pés e mãos e, em seguida, lançado ao silêncio do cárcere. Debatia-se apavorado, na laje fria, cercado de aranhas e escorpiões, quando acordou no leito, assustado, todo suado, desfigurado, verificando que a experiência não passara de um pesadelo. Era um sonho psicológico. Saraiva, ainda um pouco assustado, sentou-se e começou a refletir maduramente. Logo após, colocando-se em prece para agradecer a lição recebida, ele conseguiu enxergar o amigo espiritual que sempre o assistiu nas tarefas comuns. E este irmão, chamado Rogério, disse a ele bastante humorado: "Compreendeu, meu filho? Vocês consideram estranha a atitude do plano superior, deixando a mediunidade ao alcance de todos, muitas vezes submetida aos caprichos de cada um, embora com a luz da doutrina espírita a plasmar-lhe roteiro. Contudo, enquanto os governantes do mundo não se edificarem nos merecimentos do espírito, se não quisermos ser dinamite no carro da perturbação e da violência, é necessário sofrer o desprezo dos poderosos e continuar assim mesmo." Essa história ela nos traz aqui uma reflexão bastante interessante. Infelizmente,
o nosso mundo de provas e expiações, ele está sustentado em questões materialistas e egóicas, onde cada um só pensa em atender à sua necessidade. E nem há um pensamento no sentido de eu quero atender a minha necessidade para que eu fique bem. Há ainda um pensamento mais intenso, onde eu quero atender a minha necessidade a qualquer custo, mesmo que para isso eu prejudique alguém. O que importa é a minha necessidade. Sejam necessidades no campo material, financeiro, de beleza, necessidades psicológicas de aceitação, de ser reconhecido. Então, cada um parte para uma luta, muitas vezes sangrenta, do ponto de vista figurado e até mesmo real, para fazer com que a sua vontade prevaleça. Nesse mundo de expressões tão materialistas e tão egóticas, ocorre que os médios sinceros, que querem trabalhar para Jesus, eles acabam se sentindo como se fossem extraterrestres, como se não fizessem parte daquilo, porque a rejeição social é tão grande, a sensação muitas vezes de não pertencimento é tão dilatada, que o indivíduo ele se sente deslocado e começa a se questionar se o que ele está fazendo está correto, porque ele olha para o lado e 95% das pessoas acabam seguindo para outro caminho. E aí, diante desse desafio, ele tem a oportunidade de se manter reto no caminho de Jesus e carregar a sua cruz, ou ele pode prostituir alguns valores para se adequar ao mundo e ser do mundo. Não só estar no mundo, ser do mundo. Então começa a ter alguns procedimentos no exercício da mediunidade, começa a abrir mão de alguns princípios do Evangelho para que tenha essa maior aceitação. E é nesse momento que a doutrina começa por se perder, e esse espírito que recebeu esse dom bendito começa também a se perder. Porque, via de regra, o médium que é idolatrado pelo mundo, existe uma grande chance dele estar perdido. Porque se ele está sendo idolatrado pelo mundo, significa que ele está na mesma sintonia do mundo. Então é muito melhor nós sermos acusados, perseguidos, caluniados, do que muitas vezes sermos adorados e amados. Não é raro nós sermos sequestrados por essas necessidades de afeto, de aceitação, e em virtude disso nós começamos a adotar procedimentos bastante equivocados. Nós passamos a nos sentir como se fôssemos salvadores da pátria. Passamos a exercer a mediunidade sozinhos. Passamos a nos colocar numa condição de que somente eu vou conseguir resolver esse problema. Como se a gente efetivamente resolvesse algo. Passamos a negligenciar os pedidos de ajuda. Passamos a nos sentirmos melhores. Passamos a criar métodos, rituais, movimentos de mistificação no atendimento, falas com o olho fechado, pigarros, trejeitos, e a gente pouco a pouco acaba se perdendo no exercício da mediunidade. E aqueles que detêm a mediunidade de cura, que dentre elas é uma das mais especiais e mais sensíveis, correm um risco enorme também de caírem no precipício da vaidade.
E é por conta disso, em vários momentos, que nós paramos e em conversas com Jesus, nós fazemos como Adelino Saraiva. Nós começamos a inquirir o Mestre em prece. Por que eu não sou reconhecido? Por que é tão difícil o exercício da mediunidade sincera? Por que eu sofro tantas perseguições em seguir o Evangelho? Por que a mediunidade não é valorizada? Por que ninguém consegue reconhecer o meu esforço? Nós começamos a fazer essa inquirição ao Mestre, mas na verdade o que fala de nós é o nosso orgulho e a nossa vaidade. Nós poderíamos traduzir tudo isso em: Jesus, eu quero reconhecimento, eu quero brilhar no mundo. No fundo é o que nós estamos pedindo. Jesus, eu quero ser especial, eu não quero servir em silêncio. Eu quero que todos saibam o que eu faço. E eu gostaria muito de receber aplausos. Há que termos a coragem, a serenidade e a tranquilidade para, numa autoanálise sincera, nós nos perguntarmos o que realmente nós queremos quando queremos. As minhas reclamações em função da mediunidade que tenho e das dificuldades que enfrento em função dessa mediunidade, elas nascem de quê? Elas nascem em virtude de qual necessidade minha que não está sendo atendida. Nós precisamos ter essa coragem moral para fazer essa avaliação, para que a gente não perca esse grande dom de servir. A mediunidade é uma oportunidade para servirmos, é uma oportunidade para aprendermos a amar. Jesus nos deu o exemplo do que seja o exercício perfeito da mediunidade, porque Jesus foi o medianeiro de Deus na terra. E ele nos mostrou como deveríamos agir. Que a mão direita não sabe o que fez a esquerda. Se bater numa face, oferece o outro lado. E não importa o que aconteça. Não cabe a nenhum de nós entrar em ações de autodefesa pelo mal que nos cerca. Só nos cabe servir. Servir incondicionalmente. Então fica essa reflexão, esse convite, porque somos todos médiums. Fica esse convite para que a gente possa estar atento para não desperdiçarmos a oportunidade que Jesus nos concede de servirmos em silêncio, sem esperar nada em troca, na seara do Pai. Amado Jesus, Mestre querido, rogamos o teu auxílio para que consigamos nos elevar acima das densas vibrações da matéria, entrando na sintonia do amor universal. Somos todos médiuns, Pai, e pelo exercício e pela disciplina, podemos todos nós sentir o pensamento de Deus. Todo o universo emana do pensamento divino. Que possamos ser médiuns contemplando a natureza. Que possamos ser médiuns contemplando os pássaros, que possamos ser médiuns olhando um cão a nos lamber os pés com profundo afeto. Que possamos ser esses médiuns do amor, sentindo a natureza, que é a criação divina, sentindo a natureza em nossos corações,
para que, envoltos nessa criação divina, possamos espargir luz de serenidade, de paz, onde estivermos. Que possamos estar sempre mergulhados na sintonia do amor, para que sejamos canais, instrumentos e medianeiros da vontade maior na vida de qualquer espírito, encarnado ou desencarnado, que esteja ao nosso redor. Agradecemos por essa oportunidade bendita de termos acesso a essa doutrina de luz, que nos fortalece o espírito, a mente e os sentimentos, para nos alinharmos às verdades cósmicas e assim possamos nós, todos nós, levarmos a luz pelos nossos exemplos aos corações. Que seja feita a Tua vontade, Mestre querido Jesus, em nossas vidas, e que tenhamos cada vez mais coragem, persistência e disciplina para vencer as nossas más tendências, vencer o homem velho e conquistar a paz em nossos corações. Que assim seja.